Hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro, um dos dias mais tristes do Brasil. Se você ficou, como eu, chocado com a tragédia de ontem no Rio de Janeiro, tragédia que ceifou a vida de mais de uma centena de pessoas, incluindo 4 policiais que morrem como heróis, você precisa ter pelo menos paciência para assistir este vídeo até o fim, porque só assim você vai entender de verdade o que está acontecendo, pois o caso vai muito além das drogas e os seus miseráveis traficantes. O crime organizado no Brasil virou um império bilionário, estruturado, territorial e o pior, um império protegido pela omissão do Estado e aparentemente pela conivência do sistema judicial. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só em 2022, o crime organizado faturou 146 bilhões de reais. Isso mesmo, 146 bilhões de reais em atividades ilegais. Isso é muito mais do que o orçamento de muitos ministérios da nação brasileira. Enquanto o governo aperta o trabalhador, criando novos impostos e penaliza quem produz, os criminosos controlam setores inteiros da economia brasileira, como bebidas, combustíveis, ouro, tabaco e cigarros. 56,9 bilhões só com bebidas é o que eles faturam. 61,4 bilhões com combustíveis e lubrificantes. 18,2 bilhões com ouro. 10,3 bilhões com tabaco e cigarros contrabandeados. E agora, em alguns estados do Brasil, os traficantes estão expulsando pessoas das suas casas e assim realugando-as para isso arrecadar mais dinheiro para o crime organizado. E o governo federal, o governo de Lula, ele fecha os olhos, porque enfrentar o crime dá muito trabalho e preferem o discurso ao dever. Mas a Constituição Federal ela é muito clara. É dever do Estado garantir a segurança pública e a paz social. Está escrito isso no artigo 144 da nossa Constituição Federal. E o governo federal, ao permitir que o crime avance e que as facções dominem territórios, ele descumpre a Constituição Federal, prevaricando e assim trazendo violência maior sobre o cidadão brasileiro. A omissão virou cumplicidade. E o resultado nós vimos ontem lá no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Uma tragédia. Mais uma vez a população refém do terror e da ausência do Estado. Moradores, trabalhadores, inocentes vivendo no meio de fogo cruzado. E agora não apenas entre as guerras, mas a polícia teve que entrar e fazer o seu trabalho. Tudo isso tem nome: abandono institucional da federação. E parte dessa responsabilidade também está no Supremo Tribunal Federal. Desde 2020, a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas, ela restringiu as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. A intenção era proteger vidas, mas o efeito foi exatamente o oposto. Sem a presença da polícia, o crime se fortaleceu. As facções se organizaram, as facções se armaram, as facções expandiram seus domínios e passaram a agir com total liberdade. Enquanto isso, o Estado recuava, o tráfico avançava. E hoje, nós vemos o resultado: comunidades transformadas em fortalezas do crime, onde o poder público só entra para recolher os corpos depois de como, por exemplo, o que aconteceu ontem. E o problema não está só nas ruas. O crime agora ele é híbrido, ele é físico e é também digital. Entre julho de 2023 e julho de 2024, o Brasil perdeu 22,7 bilhões em roubos e furtos de celulares e mais de 48 bilhões em golpes via Pix, boletos e cartões de créditos falsos. A cada hora, anote isso, 4.500 brasileiros sofrem tentativas de golpe por mensagens. A cada hora, 4.600 brasileiros são enganados por falsas centrais de segurança. A cada hora, 1.200 brasileiros caem em fraudes de investimento nas redes sociais. Enquanto isso, o governo fala em controle social da mídia, mas não consegue controlar nem o crime organizado, nem a própria fronteira do nosso país. Hoje, o crime se tornou mais poderoso porque o Estado se tornou mais fraco. E o Estado se tornou mais fraco porque o poder foi entregue à ideologia, à burocracia e ao medo de agir. Você ouviu o presidente falar aí que traficante é vítima dos usuários. Isso é uma piada. O Brasil não está sendo governado, ele está sendo tomado por facções, por milícias, por redes criminosas que faturam bilhões enquanto o cidadão comum vive acuado. E tudo isso acontece sob o silêncio de quem jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, mas infelizmente não a cumpre. É hora de dizer o óbvio. A omissão do governo e as decisões
equivocadas do Supremo Tribunal Federal do Brasil está custando vidas. O país precisa de coragem para enfrentar o crime, não de discursos prontos e censura a quem denuncia a verdade. Chega de ideologia, isso não é pauta de esquerda, não é pauta de direita, isso é pauta da segurança do cidadão brasileiro. E a corda sempre arrebenta do lado mais fraco nas periferias. Enquanto o Estado se cala, o crime governa. E o povo paga a conta. Por favor, compartilhe esse vídeo para que as pessoas entendam que o buraco é mais embaixo, que o problema não está apenas no tráfico de drogas, mas nessa rede bilionária criada por essas organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho, que hoje dominam e sequestram a segurança pública e a paz do povo brasileiro. Que Deus tenha piedade do nosso país. Se você achou esse vídeo importante, mesmo sendo um pouco longo, por favor, compartilhe ele, porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo aqui e, de uma vez por todas, parar de apostar as suas fichas políticas em partidos que protegem o banditismo, em partidos que são lenientes com a segurança pública. E o partido que governa o país, o PT, é assim, você sabe. Eles protegem o criminoso e jogam a culpa na vítima. Foi isso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou. E eu termino esse vídeo deixando ele falar aí para você o que ele pensa sobre traficantes e sobre usuários. Que Deus tenha piedade do Brasil. Um abraço a todos. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também.